em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje, como nós já falamos, culto da família. É muito bom falar sobre família. É muito bom falar do que vivemos, tudo que acontece conosco, das experiências que Deus tem feito em nossas vidas a cada dia. Nós podemos dizer, nós temos família, glória a Deus. Temos a oportunidade de ter nossa família de sangue, mas também temos a oportunidade de ter uma família em Cristo Jesus. Então olha para o seu irmão da direita e da esquerda e fala assim, oh, você faz parte da minha família espiritual. Isso é muito bom. É bom encontrar, ver o seu rosto, nem que seja uma semana sem ver você, mas é muito bom ver você. Nessa noite, irmãos, nós temos como tema tomando decisões. Na parte da manhã nós tivemos a pastora Sandra também falando sobre família, e ela falou sobre construção. E Deus é maravilhoso, porque no finalzinho ela já falou um pouquinho do que eu ia falar, ou seja, há uma conexão espiritual em tudo que nós vamos falar da parte de Deus. E nesse tema, tomando decisões, nós vamos ter como referência, no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 17, uma passagem conhecida, mas eu quero trazer ao coração dos irmãos nessa noite para a nossa reflexão, aonde vai nos dar direção de muitas coisas que nós precisamos decidir, resolver, tomar posse diante de Deus sobre a nossa família. Versículo 14 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates e aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse é o versículo-chave, mas eu quero continuar lendo o versículo 16 e 17, diz assim: então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. O versículo 15 será o versículo-chave desta meditação. Por quê? Porque neste momento aqui, antes de nós entrarmos, eu queria dar uma pincelada, porque às vezes nós falamos muito sobre Josué. Quem estava declarando esses versículos aqui para o povo foi Josué. Aí as pessoas perguntam assim, quem foi Josué? Quem foi ele? Foi só o sucessor de Moisés? Não, não foi, meu irmão, não foi. Josué teve uma trajetória enorme na presença de Deus, na presença do povo de Israel, aonde ele pôde, em vários momentos da Bíblia, ser citado. Por exemplo, Josué foi auxiliar de Moisés desde moço, como está lá em Números 11, 28. Josué subiu ao monte de Deus acompanhando Moisés durante a guerra e segurou um dos braços de Moisés. Josué foi enviado para espiar a terra prometida junto com Calebe e mais os outros homens, mas só eles dois voltaram confiantes na palavra de Deus em tomar posse da terra. Josué foi comissionado por Moisés diante do sacerdote e do povo de Deus para que a sua autoridade já fosse reconhecida antes da morte de Moisés. Com a morte de Moisés, Josué assumiu o povo de Israel para cumprir a promessa de Deus de entrar na terra prometida e recebe a promessa de Deus. Josué também conduziu o povo atravessando o rio Jordão. Josué conduziu o povo e venceu as muralhas de Jericó. Josué e Calebe foram os únicos que receberam a promessa de Deus de poder escolher qual parte da terra prometida eles queriam.
Este homem teve uma trajetória enorme. E depois de tudo isso aqui acontecer, quando o povo de Deus já estava estabelecido na terra prometida, passaram anos de descanso, anos de paz, porque eles já haviam vencido as nações inimigas e eles estavam em paz total. Só que, quando chega no capítulo 24, Josué chama o povo. Chama o povo, sabe para quê? O povo estava começando a confundir as coisas novamente e deixando as promessas, os mandamentos de Deus de lado e voltando às práticas antigas de pecado. E ao reunir o povo no capítulo 24, aí ele faz esse questionamento do versículo 14 e diz: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Ele começou exortando o povo, chamando a atenção do povo: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ou seja, não volte à contaminação, não volte àquilo que já deu problema nas nossas vidas e Deus nos libertou. Mas o versículo 15, que diz assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram, de novamente ele fala, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra nós estamos. Mas ele declarou uma frase, e uma frase que impactou e continua impactando até hoje, sobre uma tomada de decisão, aonde ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dentro desse versículo, meu irmão, eu quero tirar com vocês 3 pontos para que nós possamos analisar referente às nossas famílias. 3 pontos que nós vamos poder observar. O que Deus vai falar em 3 pontos dentro desse versículo 15. Porque se você entender uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando a gente fala de decisão ou decisões, muitas pessoas às vezes confundem. Mas eu quero te explicar nesta noite que decisões têm 2 caminhos. As decisões, elas podem acontecer através de uma ordem: faça isso porque eu estou mandando. Ou a decisão pode ser tomada através de uma escolha. Deus, em muitas vezes, ele decidiu, mas outras vezes ele deixou para o povo decidir. E isso me remete à cruz de Cristo, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele abriu o espaço, porque o véu se rasgou, nós podemos acessar o Santo dos Santos, e ali nós podemos optar em entrar e servir a Deus e adorar Ele verdadeiramente em espírito e verdade, ou não. Se você observar, as pessoas às vezes não estão acostumadas com escolhas. As pessoas preferem cumprir somente ordens. Mas nesse versículo 15, nessa abordagem que Josué faz aqui, ele chama o povo para relembrar tudo o que eles passaram, do que eles foram libertos, e agora dá um momento de ver assim: tome uma decisão, faça uma escolha. E nesta noite, Deus também quer falar para você, meu irmão e minha irmã, que você venha tomar uma decisão, uma escolha, porque quando você escolhe bem, glórias a Deus, mas infelizmente às vezes a gente escolhe mal, e nós temos problema. E o maior problema é porque nós, homens e mulheres, casados, famílias, filhos, às vezes nós escolhemos caminhos ou decisões que todos sofrem. Não é só você que sofre, a sua esposa sofre, ou quando ela escolhe, os maridos sofrem, ou os filhos já sofrem também. E nós às vezes escolhemos e escolhemos errado. E isso é muito perigoso. Muito. Mas eu quero chamar a atenção você para esses 3 pontos. Por quê?
quando a gente fala desses pontos, dessas decisões, dessas escolhas, você vai observar, o primeiro ponto fala assim: a família deve servir ao Senhor. Por quê? Josué diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, nós precisamos entender que nessa primeira parte, nós podemos dizer que esse versículo, a importância é de grande importância, o compromisso pessoal e familiar em servir ao Senhor. Quando um pai, uma mãe põe um propósito em servir a Deus, a sua família é abençoada. Posso ouvir um amém? São escolhas. Eu escolho que a minha família seja para servir ao Senhor. Ah, não. Se meu filho quiser ir, ele vai. Se a minha filha quiser ir, ela vai. Se meu marido quiser ir, ele vai. Se minha esposa quiser ir, ela vai. Não. Qual a sua escolha nesta noite? O que você tem escolhido para a sua família? Porque, irmãos, quando você aqui sugere que se alguém acha desagradável ou problemático servir ao Senhor, então essa pessoa deve considerar suas motivações e prioridades espirituais. Ou seja, se você pensa, se você tem no seu coração questões como problema, se você acha que é desagradável servir a Deus, automaticamente você vai ter problemas espirituais, meu irmão. Porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Então, como deixar Deus de lado? Como deixar Deus fora do assunto da sua família? Como deixar Deus fora do meio da sua família? Servir ao Senhor não é uma obrigação penosa, pelo amor de Deus, não é isso. Tem que ser uma escolha voluntária e alegre. E aí a gente vai poder observar sobre as escolhas. Deus, Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele te deu o poder de decisão de você poder aceitar, servir ou não. São escolhas que nós fazemos. E sempre falo isso, que eu lembro, porque marcou muito a minha vida, falando para um grupo de pessoas no passado. Só há dois caminhos: o céu e o inferno. Você já nasce com um passaporte carimbado para o inferno. A diferença é conquistar o céu. E isso repercutiu muito, porque eu trouxe, graças a Deus, Deus me orientou a trazer a consciência de pessoas, e nessa noite eu estou trazendo a consciência sua, do que você vai escolher para a sua vida e para a sua família. Porque quando a gente escolhe servir a Deus, nós estamos colocando o nosso coração nisso. É uma escolha voluntária, é um privilégio que o Senhor nos dá, principalmente em poder servi-lo em família. Isso fala da importância da atitude do coração diante do serviço de Deus. Irmãos, a melhor coisa que existe é quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que te dá prazer. Então, servir a Deus tem que te dar prazer, tem que ser prazeroso, tem que ser algo que te motiva a cada dia você fazer isso para Deus. E deixa eu falar uma coisa. Há uma multiplicação de pessoas muito importante, principalmente na família, quando um pai e uma mãe tomam a escolha de estar na presença de Deus e servir a Deus. Isso motiva os filhos a estar acompanhando. Isso motiva os filhos a estar presente. Você passa a ser exemplo para os seus filhos. E nós temos que pensar nisso. Então a gente começa já tomando esta escolha em agradar, servir ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que nós aprendemos sobre a liberdade de escolha que Deus nos dá. Ele não nos força a servi-lo, mas Ele te convida. Ele te convidou? Deus me convidou a servir a Ele. Eu não vim por força nem por violência, mas eu tenho vontade em servir a Cristo.
Da mesma forma, eu digo para você assim, nós precisamos examinar os nossos corações e considerar a importância e o privilégio de servir ao Senhor, principalmente em nossa vida familiar, mas assim como em todas as nossas áreas da nossa vida. Você não serve a Deus só para a comunidade. O nosso início de servir a Deus começa dentro da nossa casa. E eu posso falar para você com todas as palavras nesta noite, que o grande desafio hoje é você servir a Deus dentro da sua casa, diante da sua família, aonde todos vão estar junto com você. Servir a Deus na igreja tornou-se fácil. Servir a Deus no mundo tem se tornado fácil. Anteriormente você chegava numa repartição para trabalhar, você perguntava assim, tem algum crente aí? Ó, tem fulano ali. Hoje você chega e pergunta assim, quem aqui não é crente? Quem aqui não é crente? Fala comigo, quem aqui não é crente? Agora o desafio retornou à base. Sabe onde é a base? A família. Por quê? Porque o inimigo tem trabalhado dia e noite para destruir esta base que se chama família. É ali que você dá testemunho. É ali que aquilo que você fala, você tem que entregar. É aquilo que você tudo pronuncia, as benevolências que você faz, tem que começar na sua casa. Eu já ouvi testemunho de adolescentes falar assim, como é bom meu pai na igreja, porque em casa ele é tão diferente. Isso é complicado. Irmãos, a sua casa tem que ser parte do reino de Deus também. A sua casa é a sua primeira igreja. É a primeira comunhão que acontece dentro da sua casa. É a sua família. Como ter comunhão com outros irmãos se você não tem comunhão na sua casa? Por isso que há uma tomada de decisão, há uma escolha em servir a Deus, iniciando pela sua casa. E no tópico 2, nós falamos assim, escolha hoje a quem irão servir, que é a segunda parte do versículo. A segunda parte destaca a necessidade de fazer escolhas conscientes em relação à nossa fé e prática espiritual. Primeiro, uma escolha. Segundo, a nossa prática espiritual. É muito complicado, irmão, dentro de um lar, e aqui eu estou falando para pessoas que pode estar acontecendo isso, quando um serve a Deus e o outro, infelizmente, serve ao inimigo. Há choques, há brigas, há situações complicadas, situações espirituais que é de difícil entendimento. Melhor é que todos sirvam a Deus. Homens e mulheres têm lutado para que a sua família, todos eles possam estar diante de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, se é o seu caso, não desista. Não desista. Não entregue os pontos, mas declare dentro da sua casa, que lá na sua casa haverá também a paz e a alegria que o Senhor vai derramar naquele lugar. Você precisa declarar que lá a parte espiritual pertence a Deus e a mais ninguém. Nós precisamos ter essas escolhas na nossa vida, meu irmão. Declarando que a sua casa precisa não só servir, mas também estar diante de Deus na parte espiritual. E você observa que com esta frase, nessa parte do versículo, Josué desafiou o povo de Israel a decidir quem eles serviriam. Se alguém estava indeciso, naquele momento ele começou a perguntar, quem você vai servir? Você vai servir a Deus ou vai servir o diabo? Você vai servir a Deus ou vai servir os deuses dos seus antepassados? Quem você vai servir? Josué está relembrando o povo de Israel a importância de permanecer fiel ao Senhor e renovar a sua aliança com Deus. Nós passamos por Egito, nós éramos escravos no Egito, Deus tirou a gente de lá, deu livramento no Mar Vermelho, Deus nos trouxe para o deserto, tratou o povo de Deus, cuidou,
Não houve fome, não houve falta de água, não houve nada. Os milagres aconteceram diante de tudo que nós já passamos. Você hoje vai voltar e deixar Deus de lado? Era isso que Josué estava chamando a atenção do povo. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Assim como Josué fez no final do livro dele, convocando esse povo para renovar a aliança com Deus, eu quero nesta noite convocar vocês a manter a sua casa na presença de Deus. Se a sua casa hoje está uma bênção, se a sua casa hoje tem paz e alegria, deixa eu falar uma coisa para você. Como era a sua casa no passado? É a mesma de hoje? Não. Então, não deixe Deus de lado de fora. Mantenha Ele lá dentro da sua casa. Se o seu casamento, quando começou, não era na presença de Deus, não havia paz, e hoje Deus trouxe paz, não traga de volta os problemas do passado, mas mantenha a paz que Deus está dando hoje. Se todos os problemas que você tinha, por não conhecer Jesus Cristo, e atrapalhava a sua vida de todas as formas, e hoje você tem visto as bênçãos de Deus acontecendo dentro da sua casa, na sua família, com seus filhos, por que você às vezes vai deixar, ou vai usar aquela frase, não, isso não tem nada a ver? Por que você vai abrir brechas, se Deus já fechou essas brechas no passado? Por que você vai dar lugar para o inimigo em pequenas coisas? Porque não precisa uma coisa grande, não precisa abrir a porta toda, não. É só deixar um pedacinho que ele já passa. Por que você vai dar legalidade àquilo que Deus já cancelou a legalidade no passado? É isso que Josué estava falando para o povo. E é isso que Deus está falando para você nesta noite. O que passou, Deus já corrigiu. Por que agora vai voltar ao pecado? Por que vai abrir janelas para coisas que não provêm de Deus? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É triste, mas é uma realidade. A maioria das pessoas que estão hoje envolvidas com drogas, com tráfico e várias questões, sabe o que são? Filho de crentes, de irmãos e irmãs. As cadeias estão lotadas de filhos de irmãos e irmãs, porque um dia disse, isso não tem nada a ver. Eu sempre ouvi uma frase, eu não entendia e hoje eu entendo. Filho criado, trabalho dobrado. É agora que eu tenho que acompanhar os meus filhos e ser sacerdote na vida deles. Eu não posso dar brecha. É agora que eu tenho que acompanhar todos os dias. E dessa forma eu convoco você nesta noite a não deixar abrir brecha na sua casa, porque o Senhor tem bênção sobre a sua geração. Ou a sua geração não pertence a Deus? O que você escolhe hoje? A bênção de Deus para a sua geração, ou você quer trazer a maldição de volta? Pastor, você está sendo duro. Não, eu estou te trazendo a realidade, assim como Josué trouxe a realidade do povo. Mas você entenda uma coisa. Quando Josué trouxe esse despertamento para o povo de Deus, assim como os líderes das famílias, nós devemos tomar posição firme e orientar nossos familiares na escolha de servir a Deus de forma profunda e com entendimento. Homens, sejam sacerdotes do seu lar. Mulheres, sejam sábias. Não dê lugar ao diabo. Nós precisamos manter as nossas escolhas. Nós não podemos adiar, nós não podemos deixar para amanhã, tem que ser hoje. Diante de tudo isso que Josué convocou o povo, ele chamou o povo para tomar uma decisão. E essa decisão afeta a sua família e a minha família. Porque o terceiro tópico é justamente sobre a parte principal do versículo 15, onde diz, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família. Nessa terceira parte acontece, nesse terceiro ponto acontece uma afirmação. Josué está fazendo uma declaração de compromisso.
Ele está fazendo uma declaração de compromisso. Ele está assumindo um compromisso diante de Deus, não só para ele, diante de Deus, diante do povo de Israel, e dizendo assim: não só eu, mas a minha família tem que continuar na presença de Deus. Não só eu, mas a minha família precisa ter compromisso com Deus. Não só eu, mas a minha família precisa permanecer diante dos olhos de Deus. Às vezes nós tomamos posse da bênção, mas deixamos o inimigo às vezes fazer uma bagunça, porque deixamos as coisas acontecer. A bênção tem que ser total sobre a sua família. Não dá. Vou te dar um exemplo. Quem aqui tem filhos? Filho é coisa abençoada, né? É bênção de Deus na nossa vida. Mas engraçado que qualquer coisa que acontece com ele nos afeta diretamente. Por quê, hein? Pode ter uma dor de barriga, ou pode passar por um problema, os pais já estão logo em atenção e alerta. Se for algo que terrível, então você se descabela. Porque são seus filhos. Às vezes você vê essas coisas acontecendo até nos vizinhos, mas não chegou na sua tenda, mas a hora que chega, aí o negócio fica estreito. Deus está te alertando hoje, para que você não deixe o problema chegar na sua tenda. Deus está te chamando a sua atenção, para que você permaneça fiel e faça um compromisso, não só você, mas que toda a sua família está diante de Deus. Toda. Pastor, mas meus filhos já estão grandes, estão... Aqui, ó. Não tem nada que resista à oração. Problemas virão, desafios virão, mesmo que os desafios sejam deles, mas nós vamos estar orando por eles. Porque não passa, meu irmão. Pode estar crescido, pode estar tomando decisão, mas o nosso coração de pai e mãe não se desliga dos filhos. E aí eu começo a entender essa frase de Josué. Essa frase começa a gritar no meu coração e vai gritar no seu coração também. Porque esta frase, quando ele fala, eu e minha família serviremos ao Senhor, essa declaração de compromisso, ele está exemplificando a sua liderança espiritual a assumir a responsabilidade não apenas da sua própria fé, mas também a fé de toda a sua família. Sabe aquilo assim, homens e mulheres, vocês estão sendo convocados a tratar, a resolver, a cuidar do problema espiritual da sua família. Deus está chamando os verdadeiros adoradores, os seus sacerdotes que se ponham de pé para que ele possa estar em compromisso com você. Nós precisamos assumir isso. Eu não tenho como assumir só para mim e a esposa, nós temos que assumir pela família toda. Nós precisamos estar diante de Deus. E Josué fez essa declaração de uma forma que ele precisava influenciar, orientar e liderar a sua família no caminho da fé. Ele não poderia deixar a sua família desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas eles precisavam manter a sua família diante de Deus. Diante de tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, aonde estavam distorcendo a palavra de Deus, aonde estavam saindo dos caminhos do Senhor, ele precisava manter os seus filhos, a sua família, na presença de Deus. O que me chama a atenção é que ele demonstra a sua confiança na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, para que sua família possa experimentar as bênçãos e a proteção de Deus. Sabe quando você abençoa o seu filho para sair, que ele vai na presença de Deus, chega até onde ele tem que chegar e manda a mensagem, pai, cheguei em paz. Mãe, cheguei em paz. Aí ele sai de lá, volta, e quando chega assim, ó, pai, já cheguei em casa, estou bem. Sabe o que é isso? É Deus cuidando da sua geração. É Deus cuidando da sua casa. Demonstra a importância que nós precisamos dar a questões da liderança espiritual da nossa família. Ah, pastor, o meu marido não é crente. Seja você a líder espiritual da sua casa. Pastor, a minha esposa não é crente. Seja você, homem, o líder espiritual da sua casa. Pastor, os meus pais não são crentes. Seja você, jovem, adolescente, líder espiritual da sua casa. Mas as suas orações chegarão até Deus e Deus vai agir naquele lugar.
É Deus que vai agir, irmão, não somos nós. É Deus que quebranta o coração, é Deus que move as águas, é Deus que transforma os corações e traz a salvação para uma casa. Aonde tinha tribulações, passa a ter paz. Aonde tinha desavenças, passa a ter alegria. É Deus que faz essa transformação. Mas nós temos que escolher isso diante de Deus. Isso não envolve, irmão, só apenas palavra, mas nós precisamos demonstrar isso através das nossas ações, dia após dia. É difícil? Muito. É complicado? Muito. Mas chama-se perseverança. Perseverança. Josué perseverou. Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, ele perseverou. Não desanimou. Não olhou para trás. Pastor, mas isso é muito complicado. Não, persevere. Não olhe para trás. Não olhe para trás, meu irmão. Não deixe as influências chegar, olha, isso é assim mesmo. Você pode ficar que só acontece com todo mundo. Você tem que rejeitar, não, isso não. Acontece lá na minha casa, não. Na minha família, não. Nós precisamos declarar isso a Deus. Agora você observe uma coisa. Quando Josué chama o povo para tudo isso, para essa análise e para fazer essa escolha, olha o que o povo declara no versículo 16 e 17. Diz assim: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Quando você, pai e mãe, faz uma boa escolha, reflete nos seus filhos, na sua geração, e eles vão falar: longe de nós, pai e mãe, Deus tem feito maravilha em nosso meio. Eles têm que entender, eles precisam ver a ação de Deus nas nossas vidas. Longe de nós abandonar o Senhor. É maravilhoso ouvir isso. O versículo 17 diz assim: foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. A escolha de Josué refletiu o povo a pensar e a lembrar tudo que Deus fez de maravilha na vida deles, e dizer assim: eu não quero abandonar a Deus, não quero outro caminho se não for o Senhor. Não quero. Pai e mãe, sejam os maiores influenciadores dos seus filhos. Marido, seja o maior influenciador da sua esposa. Esposa, seja a maior influenciadora do seu marido. É o seu testemunho, é a sua boa palavra, é a sua sabedoria diante de Deus, principalmente espiritual, para administrar as coisas, que Deus vai dar a vitória. É a sua confiança em Deus que vai mover as águas dentro da sua casa. É a presença de Deus que completa tudo o que está faltando. Para que nós possamos concluir, irmãos, e os músicos podem estar vindo, nós, líderes familiares, precisamos tomar uma posição corajosa e determinada em relação a servir ao Senhor, conforme nós falamos. Hoje precisamos estabelecer um compromisso inabalável com Deus, fazer escolhas conscientes e exercer uma influência positiva e transformadora em nossos lares. Que os nossos familiares sejam um santuário de adoração e serviço ao Senhor para a glória e honra dEle. 3 coisas. Que haja escolha, que haja tomada de decisão, mas que haja uma declaração que a sua casa pertence ao Senhor. Então eu queria